bom dia! Estamos nós aqui novamente, mais um dia, estabelecendo, os fundamentos para a construção dessa casa viva do Senhor, que somos nós, colocando dia após dia as pedras que vão compor essa casa, esse santuário do Senhor que estamos formando em nossas vidas. Bom dia Clarice, Lise, Laurinelli, irmão Walter, Daniela. Deus nos abençoe nesse dia. É bom ter a companhia de vocês. Bom dia, Lilde. É bom ter a companhia de vocês mais uma manhã. Podem ter certeza que vocês me fortalecem. Têm sido minhas escudeiras a prosseguir, a continuar. Muito obrigada por estarem comigo. Juntas a gente se fortalece, Precisamos umas das outras. O Evangelho é isso, a igreja é isso. É um povo unido, juntos, fortalecendo uns aos outros, exortando uns aos outros, cuidando uns dos outros. Então, é muito bom contar com vocês, ter a presença de vocês me impulsionando a prosseguir naquilo que o Senhor tem trazido, para o meu coração. É bom saber que eu posso contar com as orações de vocês também estão nas minhas. Estamos juntas nessa construção, como eu estava falando no início, da casa do Senhor, da casa viva do Senhor. Cada um de nós é pedra viva para essa casa maior, onde o Senhor virá habitar, onde Ele vai encontrar repouso, descanso. A Bíblia fala que no início, no princípio, o Espírito de Deus, Ele pairava sobre a face da terra e Ele desejava encontrar um lugar de repouso, de descanso. E Deus começou a criar todas as coisas para que pudesse descansar. E Ele cria o ser humano. E é no ser humano, habitando no meio de nós, que Ele deseja de fato encontrar esse lugar de repouso, esse lugar de descanso. Tantas vezes, tantos salmos, nós vimos Davi falar que o Senhor está com seus olhos sobre a humanidade, vasculhando a terra, procurando aqueles que o buscam, porque ainda há esse anseio no Senhor, de que nós sejamos o seu descanso e de que Ele também se torne o nosso descanso. Então estamos aqui, dia após dia, nesse trabalhar, para que as nossas vidas sejam individualmente esse lugar, essa pedra de fato que vai compor essa casa. Por isso é importante estarmos juntos, bem ajustados, deixando-nos podar, cortar quando assim for necessário. Bom dia, Luísa, bom dia. Hoje nós vamos refletir no Salmo 39. E é um salmo bem interessante. Estava lendo ele mais cedo. Qual não tem sido, Mas é de Davi também. E ele diz assim: Eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer: Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida
é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ele. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faças de mim um objeto de zombaria dos tolos. Estou calado, não posso abrir a boca. Tu mesmo fizeste isso. Afasta de mim o teu açoite. Fui vencido pelo golpe da tua mão. Tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado. Como traça, destróis o que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. Ouve a minha oração, Senhor. Escuta o meu grito de socorro. Não sejas indiferente ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria, antes que eu me vá e deixe de existir. Então, vamos lá, naquilo que a gente pode tirar, né, desse salmo para as nossas vidas. O que é que está acontecendo aqui? Davi demonstra nesse salmo um momento de conflito com Deus. Ele está em um momento de conflito com Deus. Ele está em um tempo de, como a gente chamaria, né? Se fosse casal, a gente diria que seria uma DR aqui com Deus, né? Ele está meio que entre querer fazer birra e querer ceder para Deus. Ele está bem assim aqui. É tanto que ele começa o salmo dizendo que ele falou, que ele tinha decidido pelo pensamento dele que ele vigiaria a conduta dele e que ele não iria pecar em palavras, que ele iria colocar mordaça na sua boca. Parece, né, a gente lendo assim, parece, que legal, que atitude bacana de Davi, de vigiar a sua conduta e para que ele não pecasse em palavras. Porém, a gente vai vendo mais à frente que essa atitude de Davi era uma atitude de birra de fato, porque ele disse que ele se calou resignado e que ele se conteve de forma inútil. Em uma outra tradução, deixa eu ver se ela está aqui, eu achei interessante que ele fala no 2 que ele emudeceu em silêncio, que se calou acerca do bem e a dor dele se agravou. Então a gente já consegue aprender a primeira lição nesses 2 versículos aqui, que é o aprender quando nós devemos calar e quando nós devemos falar. E até mesmo isso, até mesmo calar, que pode parecer sensatez, se esse calar não for de fato direcionado pelo Espírito Santo, ele pode ser uma atitude pecaminosa, uma atitude errada, uma atitude contrária ao Senhor. Nós não podemos falar de forma exagerada, né? Sair falando sobre tudo, dando opiniões infundadas em todas as coisas. De fato, nós precisamos ser ponderados e buscar o tempero, o controle, o filtro para a nossa língua. A gente já lê isso mais adiante. Mas também o se calar de forma resignada, como Davi fala, se calar de uma maneira, como quem diz, eu não tenho nada a ver com isso, também não é
uma boa opção, não é uma opção correta. E ele viu isso, e quando a gente se cala dessa maneira inútil, o incômodo vai crescer, o incômodo vai surgir. E aí é onde ele diz que a angústia dele aumentou. Ele tinha falado isso de uma maneira mais birrenta, né? Eu vou ficar quieto agora, eu falo as coisas, não adianta, não se resolve. Tantas vezes nós agimos assim. E como estamos na maioria aqui mulheres, é uma atitude que nós temos, né? Especialmente nas nossas casas, muitas vezes nós não procuramos ter essa sabedoria no falar, não procuramos ter essa inspiração da parte de Deus no nosso falar. E quantas vezes nós agimos da mesma maneira que Davi, dizendo que agora eu me calo, lavo as minhas mãos, vamos deixar acontecer, eu não falo mais nada para esse povo que não entende, não consegue compreender as coisas, vou me calar. Mas esse silêncio, ele pode ser prejudicial. Existe um silêncio que deve vir de Deus. E aí ele diz, né, que o coração dele ardia no peito, aquele incômodo, o que é que está errado. Eu não sei se vocês já viveram isso, eu já vivi situações assim, que gera aquela angústia, aquele incômodo no peito, o que é que está errado, o que é que está acontecendo. E aí ele diz que vai meditar. E ao meditar, esse fogo aumentava nele, esse incômodo crescia nele. E essa meditação é a meditação que a gente é chamado a fazer, né? A buscar uma meditação que não busca esvaziamento só da mente, não é uma meditação como as filosofias orientais nos ensinam, que é só para acalmar a nossa cabeça e, enfim, essa meditação é a meditação de silenciar a nossa alma para ouvir o nosso Senhor, para aprender a ouvir o nosso Deus. Então, olha só, ele calou de maneira errada, por uma decisão insensata, estribada no seu próprio entendimento, e quando ele age assim, a alma dele começa a se inquietar, a se incomodar dentro dele. E aí ele precisa parar da forma correta, em meditação. E aí nessa meditação, quando o incômodo vai crescendo, esse fogo aumenta, ele diz: Senhor, mostra-me o fim da minha vida. Aí Davi, ele pede a Deus aqui que o Senhor dê a ele humildade. Ele consegue reconhecer que a atitude dele foi com base no orgulho. Ele estava cheio de si, cheio de justiça própria, né? De querer convencer Deus, de altivez no seu interior, quando ele se cala pela primeira vez. E aí ele pede: Senhor, mostra-me o fim da minha vida, o número dos meus dias, me faz entender que eu sou pó, que o tempo aqui é limitado, que eu não posso andar altivo dessa maneira. E aí ele começa a perceber, né? Falando que o homem é um sopro, que cada um vai e volta como uma sombra. E porque a gente não é tão duro para a gente pensar sobre essas coisas, né? É tão difícil para a gente parar e contemplar essa verdade, essa realidade de que nós somos como uma vela ao vento, de que a gente vai e volta como um sopro. Na verdade, aqui na Terra, né? O nosso tempo aqui na Terra é um tempo curto se comparado à eternidade. São frações de segundos, é muito rápido. Eu já vi alguém falar que se o que tem acontecido, né, o mundo desde a criação até o seu
cumprimento do propósito até Jesus voltar fosse colocado em um filme, se a gente pudesse fazer isso, quando a gente sentasse no cinema para assistir, naquela expectativa, eita, quando vai chegar a minha vez, seria como quando alguém é figurante de alguma novela. A cena passa e você nem vê, a pessoa ficou lá escondida. Então é mais ou menos isso que também acontece com cada um de nós. Nós estamos vivendo esse filme idealizado por Deus, mas o nosso tempo aqui nem sempre vai gerar esse destaque, né? Como a gente geralmente pensa. E Davi, ele começa a entender isso, de que o tempo aqui na terra é curto. Ele precisa, para a vaidade acabar, ele precisa entender que o tempo dele é curto, que em vão vai se agitando, amontoando as riquezas, que a gente nem sabe com quem vai ficar. Tão sério e tão verdadeiro isso. Como se amontoam riquezas. Ontem ainda eu conversava com Simar, meu esposo, sobre essa questão, né? Um famoso riquíssimo que morreu de forma abrupta e era uma pessoa discreta enquanto vivo, mas agora a vida toda exposta, a família brigando por conta do que ficou, né? Em busca da riqueza que ficou aí. A gente nem sabe como é que vai ser, né? Amontoando esse tipo de riqueza. E aí, na meditação, ele continua: o que hei de esperar? Novamente ele diz, ele direciona a alma dele para que a alma espere no Senhor. Não é em vão, apesar da nossa vida aqui ser curta, não é em vão. E se a gente, já falamos sobre isso, a nossa esperança está apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. O Senhor deseja nos revelar a vida verdadeira. Bom, aí ele continua, né? Ele fala de que o Senhor vai repreender e disciplinar o homem por causa do seu pecado. E esse foi um trecho que eu grifei aqui. Ele diz que Deus destrói como a traça o que nós mais valorizamos. Esse versículo me impactou porque fala de Deus destruindo em nossos corações aquilo que tem estado no trono que pertence a Ele. E nem sempre isso é fácil, nem sempre a gente cede de forma tranquila, apesar de dizermos que queremos Deus e que queremos que Ele seja o Senhor, mas quando Ele nos mostra os deuses que ainda têm altares em nós, na hora de derrubar esse altar, não é fácil, é dolorido, vai causar conflito em nossa mente, que é justamente o que Davi vive aqui. Ele tem algo em que Deus está tratando, ele tem um pecado, e como a gente viu no Salmo 38, ele falando muito disso, desse pecado, daquilo que ele ainda valoriza, que ele não consegue ceder para Deus. E aqui ele diz, e esse tratamento de Deus na vida de Davi é tão duro, é tão forte, é tão forte, ele ainda resiste tanto, era algo tão precioso para ele ainda, que esse salmo termina de uma maneira incomum. Esse salmo termina Davi pedindo a Deus que desvie os olhos dele. Aqui, ao terminar essa oração, Davi fala, apesar dele ter meditado, entendido que a vida era como um sopro, ele pede a Deus que se desvie. Ele não quer, está sendo tão incômodo para ele que ele não quer esse tratamento de Deus. Ele, nesse momento, ele fala, não, eu não quero que o Senhor, apesar de entender, mas eu não estou pronto ainda para ir além.
E aí ele pede a Deus: desvia os teus olhos de mim para que eu volte a ter alegria, antes que eu me vá e deixe de existir. Nesse momento ele fala, né, que ele prefere viver, experimentar, continuar vivenciando o que a gente não sabe exatamente qual foi, o que é que Deus estava tentando, né, trabalhar no coração dele aqui. Mas ele prefere, ele fala para Deus: ah não, Senhor, desvia o teu olhar de mim, eu prefiro ter essa alegria, eu prefiro, porque eu vou embora, eu vou sair daqui. E aí, ao ler esse trecho, eu lembrei do que Paulo fala, né? Paulo disse, e a gente repete tanto esse texto de Paulo, ele dizendo que para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Quanto ainda nós precisamos caminhar e avançar no Senhor para descobrir de fato a grandiosidade disso, não ser apenas um texto que a gente pronuncia em vão ou sem saber o que está falando. O viver é Cristo e o morrer é ganho. O que de fato é essa verdade, essa realidade de que Cristo é o nosso viver, de que Cristo é a nossa vida, de que Ele é a vida plena, na sua plenitude, a vida verdadeira. Paulo também fala aos Colossenses que a nossa vida está escondida em Cristo. Deixa eu ver aqui. Eu sempre me confundo nesse texto. Se eu acho aqui. Rapidinho, né? O horário já tá. Ele fala assim: pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Sempre me confundo no lugar das preposições. Nós morremos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Escondida com Cristo em Deus. Estamos juntos com Cristo em Deus. E essa revelação é a grande questão das nossas vidas e da nossa trajetória na Terra. Entender e desapegar do aqui. Entender que nós estamos aqui por um tempo e um propósito, mas que a nossa vida, de fato, não é essa que nós estamos vivendo. O Senhor deseja nos ensinar a vida verdadeira, deseja que aprendamos, andando pelo caminho, o que é a expressão dessa vida, o que é a vida, que é Jesus, que é o próprio Deus encarnado, e que só quando estamos com Cristo em Deus, a nossa vida verdadeira pode se manifestar. Então, nessa manhã, que o Senhor nos ajude a romper com aquilo que ainda nos limita, né? Que é a romper com tudo que ainda se levanta, né? Contra Deus. Ainda hoje de manhã eu orei isso, eu falei: Senhor, me ajude a honrar, a glorificar o Teu nome de fato e a destronar tudo que há em mim, toda altivez, todo orgulho que ainda há em mim, que na Tua presença caiam por terra todos esses inimigos que se levantam contra o Senhor, e que o Senhor nos ajude a ter um olhar para a eternidade, porque esse olhar para a eternidade vai trazer sentido ao nosso tempo aqui na Terra. Não será desperdiçado essa fração de segundos que nós estamos aqui. Que o Senhor nos abençoe, né, com esse entendimento, que o Senhor nos abençoe no momento em que Ele fixar os seus olhos para nós. Quando eu era pequena, meu pai olhava assim, brabo, quando eu fazia alguma coisa errada, e aquele olhar dava um temor, dava uma vergonha. Eu acho, enquanto eu li isso aqui, eu lembrei desse olhar, né? O olhar do meu pai para mim quando eu era criança, que ele olhava
E eu já sabia, epa, fiz algo errado. E aquilo dava temor no meu coração, né? Dava aquela tristeza, aquele peso de saber que eu tinha feito algo errado e desagradado meu pai. Eu acredito que Davi estava nesse momento, ele não suportou esse olhar, mas esse olhar é o olhar que traz cura, que traz a correção e que nos garante que somos filhos, porque o pai corrige ao filho que ama. Então, que quando o Senhor olhar para nós, como o seu olhar de peso, a gente tenha coragem, de fato, de ceder, de entregar, de ir lá e permitir que, como traça, ele corroa aquilo que ainda tanto valorizamos de forma equivocada. Né? Não são as coisas que de fato têm valor, mas são coisas que nós valorizamos ainda de forma equivocada. Amém. Vamos orar. Oh Deus, Jesus, o Senhor é um Pai de amor, é bom estar na Tua presença, Senhor, mas nós sabemos que tem os momentos em que é difícil estar na Tua presença. Tu és santo, a Tua glória enche cada canto, cada lugar, e ainda, Senhor, em alguns momentos existem cantinhos escuros em nosso ser, quartos que ainda não abrimos completamente para o Senhor, onde nos colocamos à frente da porta quando o Senhor deseja entrar para vasculhar, limpar. Ah, Senhor, nos ajuda a não resistir a esse Teu olhar, Senhor. Nos ajuda a não dizer, impedir que o Senhor haja, Pai. Ó Deus, muitas vezes temos vontade de falar como Davi. Eu sei que o Senhor não desprezou essa fala dele, porque ele foi um homem segundo o Teu coração. Ele expunha de fato aquilo que ele sentia, que ele pensava, era sincero diante de Ti. Ajuda-nos a ser assim também, a não estarmos ocultos em nada. Ó Deus, e nos guia, Senhor, para compreendermos o que é de fato a nossa vida ser Cristo, Pai, e o morrer ser lucro. Ajuda-nos a compreender no nosso dia a dia, na nossa trajetória aqui na terra, Senhor. É o que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Abençoa cada um, cada pessoa que tiver acesso a esse momento, a esse devocional, Senhor. Que ela seja guiada pelo Teu Espírito Santo a ceder da forma correta para Ti, para que o Senhor nos revele a nossa vida que está escondida com Cristo em Ti, Senhor. É o que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia para vocês. Seja um dia meditando no Senhor, um dia abençoado para cada um. E até segunda.